Boa noite, nosso cordial boa noite a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindas a essa live do Centro Espírita Nosso Lar. Antes de iniciarmos propriamente a nossa exposição da noite de hoje, eu gostaria de fazer uma leitura de um texto ditado pelo Espírito Emmanuel, contido no livro, na obra Livro Vida em Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo médium Chico Xavier, que diz: o lá é, antes de tudo, a escola do caráter, e somente quando os responsáveis por eles se entregarem, felizes ao sacrifício próprio, para a vitória do amor, é que a vida na terra será realmente de paz e trabalho, crescimento e progresso, porque o homem encontrará na criança as bases justas do programa de redenção. Então, baseados nessa mensagem de abertura, ditada pelo Espírito Emmanuel, eu gostaria de convidar a todos aqui presentes a fazermos a nossa prece de abertura, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita bondade, nosso Pai de infinito amor, pedindo a Ele que nos fortaleça para que possamos absorver do alto os ensinos que Ele nos enviou, através do Mestre Jesus, através dos bons espíritos que aqui estiveram encarnados conosco, e através dos bons espíritos que vieram, por intermédio da mediunidade, nos transmitir estes ensinamentos. Nos torna, Senhor, pessoas receptivas a recebermos do alto a mensagem dele para nossos corações nesta noite de hoje. E com esta humilde súplica, pedimos humildemente a tua permissão, a permissão do nosso Mestre Jesus e dos bons espíritos, para darmos por iniciado a exposição da noite de hoje. Que assim seja. É interessante que a nossa temática de hoje que traz como título o desafio das novas gerações. Percorrendo todo o espaço que nós tivemos desde o primeiro momento que pisamos no planeta Terra, que não sabemos exatamente quando, a ciência nos diz que a trajetória humana na Terra iniciou-se há aproximadamente de 200 a 100 milhões de anos atrás. E hoje chegamos, né, à situação que estamos agora, que estamos vivendo agora, nos perguntando quem somos, por que existimos, qual a necessidade de existirmos. Então, esses questionamentos, essas inquietações que nos movimentaram, que nos impulsionaram durante milênios, hoje ainda fazem, né, vozes em nossos corações. Então, nós não sabemos exatamente quando nós estivemos aqui na Terra pela primeira vez, como dissemos, mas sabemos que a Terra foi um planeta criado por Deus para que servisse de morada aos espíritos. Primeiramente, aos espíritos de uma ordem, de uma inteligência mais rudimentar, e depois, em um segundo momento, para os espíritos da natureza, de natureza humana, ou seja, espíritos dotados de livre-arbítrio, que somos exatamente nós. A idade deste planeta que pisamos hoje está perdida nas noites do tempo, mas a ciência aposta que aproximadamente nosso planeta deva ter entre 4 ou 5 bilhões de anos. Então, aqui formado para que pudéssemos um dia louvar a grandeza do Criador. E é interessante que desde o momento em que nós, seres humanos, pisamos aqui na Terra, Emmanuel nos explica na obra A Caminho da Luz, simbolicamente, nós temos a representação também nos livros sagrados, como a Bíblia que representa, que diz, né, em um dado momento, que o homem foi um dos últimos seres a ser criado por Deus, criado lá pelo sexto dia.
E aí a ciência nos explica que fomos criados em um dado momento, ou seja, nos últimos períodos em que a Terra já estava mais ou menos possível de habitação, é que o homem pisou na Terra. Então, Emmanuel nos explica nessa obra extraordinária que quando nós aqui chegamos, os primeiros espíritos inteligentes, os primeiros espíritos humanos que aqui chegaram, só encontraram seres extremamente atrasados, ou seja, eram espécies que variavam entre o animal e o hominal. Que os cientistas nos dão as características desses humanoides que viveram em épocas passadas. É aqui, quando os primeiros espíritos inteligentes chegaram, modelaram esses corpos, dando uma nova roupagem para corpos que nasciam a partir daquele momento, que era a entrada triunfal do ser inteligente, que são os espíritos inteligentes, aqui na Terra. E é interessante que gradativamente nós fomos nos modificando, até chegar nos corpos que nós temos hoje. Então, isso foi um processo que levou centenas de milhares de anos até chegarmos ao ponto em que estamos hoje. E é interessante que todo esse processo se dá através das múltiplas existências, ou seja, aqueles seres inteligentes que habitam um corpo, um novo corpo em formação, nascem, crescem, multiplicam-se, morrem, retornam para o mundo espiritual e voltam novamente a prosseguir no mesmo processo de nascer, morrer e renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, como nos assegurou Allan Kardec. Então, nesse processo extraordinário que nós chamamos de reencarnação. Então, a reencarnação é esse processo divino que nos possibilita melhorarmos um pouco hoje, voltarmos para o mundo dos espíritos, reformularmos as nossas compreensões e voltarmos novamente para o mundo corporal. Há um tempo atrás eu estava no interior e me lembrei dessa história agora, bem interessante, para ilustrar o questionamento da reencarnação, porque um dos principais pontos que nos esclarece a existência real da vida, as diferenças da vida, é justamente a reencarnação. Então, eu no interior estava um dia conversando com uma senhora e ela me perguntou: Mariana, eu soube que você agora tem uma religião diferente. E eu então fui explicar para ela: sim, eu sou espírita. E ela: e o que é o espiritismo? Então, explicar o que é o espiritismo para uma pessoa que nunca ouviu falar, e principalmente para alguém de conhecimentos limitados, é uma missão um tanto quanto delicada. Então, eu comecei a explicar a respeito de Deus como ser supremo, como inteligência primária, como causa primária de todas as coisas. Depois, explicando Jesus como sendo o enviado de Deus, o governador espiritual da Terra, o guia e o modelo seguro para nós aqui na Terra. Expliquei da pluralidade dos mundos, expliquei a respeito da mediunidade, mas quando cheguei no ponto da reencarnação, ela não entendeu. Ela disse: todos os pontos me parecem bastante interessantes, mas reencarnação é algo que eu não compreendi. Porque como pode eu ter sido alguém no passado e ser eu hoje? Então a gente teve aquela dificuldade. Eu disse: não era que você era alguém, era você em um outro corpo. E ela disse: mas como isso é possível? Aquele corpo no qual você habitava há um século atrás, há 100 anos atrás, por exemplo, morreu, cessou a força orgânica e você voltou para o mundo dos espíritos. E um novo corpo, em um novo momento, foi preparado e você aproxima-se desse novo corpo em formação minúsculo, como duas células. Eu não expliquei com essas palavras, mas nesse sentido. E você se uniu gradativamente a esse novo corpo até nascer de novo. Ela disse: ainda não entendi, ainda não compreendo. É impossível eu ser duas pessoas ao mesmo tempo. E eu então disse para ela: nós trazemos das nossas aquisições do passado todo o conhecimento e as experiências que nós já tivemos. Eu fiz uma pergunta para ela interessante: quem lhe ensinou que o amor é a principal ferramenta do mundo? Ela disse: de fato, eu já praticamente nasci sabendo.
Então eu lhe perguntei, a senhora seria capaz de achar uma carteira com muito dinheiro, com a foto e o endereço do proprietário, e ficar com o dinheiro só para a senhora e jogar os documentos fora com carteira e tudo? Ela disse, em absoluto. Porque eu aprendi pelo próprio coração que as coisas alheias sempre reclamam o seu dono. E aquele que faz contra o seu próximo, atenta contra a si mesmo. Então eu lhe perguntei, quem lhe ensinou isso? Ela disse, já nasci sabendo. Então eu concluí para ela, eis a explicação mais lógica do processo de reencarnação. Abandonando o corpo biológico, nós voltamos para a pátria espiritual. Lá refazemos as nossas energias, nos programamos para uma nova jornada. Continuamos a nossa trajetória no mundo espiritual para que o mundo corporal represente apenas mais um pontapé, mais uma etapa para conseguirmos alcançar o tão sonhado seio de Deus. Então, com essa explicação, nós temos a lógica do questionamento, a explicação perfeita a respeito da reencarnação. Então, reencarnar significa tomarmos um novo corpo e entrarmos novamente numa nova experiência física aqui na Terra. Allan Kardec publica no dia 18 de abril do ano de 1857 a obra O Livro dos Espíritos, uma obra com exatamente 1119 questões, ou seja, perguntas e respostas, que representa para nós esta obra como sendo a síntese e a seiva do conhecimento universal. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual para este, ou seja, qual para o espírito, é a utilidade de passar pelo estado da infância? É interessante porque, reencarnando, tomando um novo corpo, esse corpo que agora nós temos, nós passamos por vários estágios do ponto de vista físico e também do ponto de vista espiritual, psicológico, melhor dizendo. Porque nós, ao entrarmos em contato com esse novo corpo de informação, gradativamente nós vamos esquecendo do nosso passado e entrando num estado de perturbação à medida que o corpo biológico agrega-se ao espírito, ou vice-versa, à medida que o espírito agrega esse corpo biológico, até que o processo se faça quase que por completo, aos 9 meses de gestação, em que finalmente nós nascemos. Então, nascendo, nós passamos por fases extraordinárias. E uma das fases mais espetaculares que nós passamos é justamente a fase da infância. E na questão 383, Allan Kardec indaga as entidades superiores: qual é a necessidade ou a utilidade de passarmos pelo estado da infância? E as entidades superiores responderam: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar e o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, a fase da infância, essa fase extraordinária, em que nós entramos numa espécie de férias de nós mesmos. Eu lanço essa teoria, essa compreensão, tenho essa compreensão de que o estado de infância é para nós uma espécie de férias. Férias de nós mesmos. Então é nesse período que nós esquecemos se todas os crimes que nós cometemos no passado, todas as frustrações. É nesse momento que nós estamos mais predispostos, como nos diz a questão 383, a recebermos dos adultos os ensinamentos necessários. Então é nessa fase que nós temos uma maior predisposição para recebermos os bons ensinamentos e nos tornarmos jovens, nos tornarmos adultos e nos tornarmos
homens, mulheres, pessoas mais velhas, avós, tios e tias, pais e mães, extremamente mais centrados no papel que nos está incumbido a natureza de sermos felizes, de buscarmos a nossa felicidade. Embora nós saibamos que o planeta Terra, por ser um planeta de provas e expiações, não é um planeta tão simples para a vida da infância. Para termos uma ideia, a Terra abriga hoje, encarnado, mais de 8 bilhões de criaturas. Dessas 8 bilhões de criaturas, quase 2 bilhões são compostos de espíritos que estão na idade entre os 0 e os 15 anos de idade. Então é uma população gigantesca, quase que 2 bilhões de criaturas. E a ciência, né, nos aponta em dizer que este número tende um pouco a diminuir, em que as gerações tentam a envelhecer mais, porque as pessoas passaram a ter um pouco menos de filho, ou seja, pais começaram inversamente proporcional maior o número de poder aquisitivo, menor a quantidade de filhos. Mas, como dizíamos, ser criança no mundo de provas e expiações não é uma missão tão simples. Para termos uma ideia, em tempos de pandemia, na qual nós estamos passando agora, por momentos tão difíceis, o número de crianças no mundo inteiro que era abandonada, que viviam em situação de risco no mundo inteiro, chegava aqui a quase meio bilhão de criaturas. Ou seja, é um número extremamente expressivo de pessoas que vivem em situação de total vulnerabilidade. Ou seja, a fase da infância é a fase na qual, como nos disse a questão 383 do Livro dos Espíritos, é a fase na qual nós necessitamos desta compreensão, deste incentivo para nos tornarmos adultos, digamos assim, com melhores personalidades. É a fase que nós temos de maior vulnerabilidade. Porque o número de abandonos, o número de crianças que sofrem as investidas do mundo de egoísmo e de orgulho é extremamente elevado. Crianças são assassinadas, abandonadas, crianças vivem em situação de extrema pobreza. Então, como dizíamos e repetimos, viver na Terra como criança não é uma prova tão, digamos assim, satisfatória para algumas dezenas de milhares dessas crianças. Então, é necessário que nós tenhamos essa compreensão geral a respeito deste posicionamento de como é ser criança aqui na Terra. E por falar nesta fase tão interessante, no livro A Gênese, publicado em 6 de janeiro do ano de 1869, Allan Kardec deixa no capítulo 18, exatamente no item São Chegados os Tempos, uma mensagem extremamente importante e instrutiva para nós, onde ele diz: a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a regeneração integral dos espíritos. Ou seja, basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhes estão predispostos, desde que seja subtraído à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos, mas com frequência são os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Então, para entendermos que, na maioria dos casos, os espíritos que estão voltando aqui para o planeta são esses mesmos espíritos que já viveram em outros momentos. Então, não, possivelmente, possa ser que sim, que tenha, e há as pessoas, mas a maioria de nós não está aqui pela primeira vez, mas temos uma longa bagagem de experiências e que nessa nova etapa da vida, da grande vida, nós estamos vivendo mais uma dela. E a fase da infância representa justamente esse momento em que nós precisamos receber
toda a carga instrutiva e educacional dos nossos adultos. Ou seja, é uma fase extremamente importante para nós. E é interessante que a educação, ela vem, a educação vem para nós num processo de dizer que educar é justamente disciplinarmos. Como diziam, como nos explicou um espírita muito conhecido, Rodolfo Cargares, na obra Disciplina e Liberdade, no título A Vida em Família, ele dizia: disciplinar é conduzir à liberdade. Ou seja, quanto mais disciplinado nós nos tornamos, quanto mais senso de responsabilidade nós incutirmos na cabeça das novas gerações, melhor vai ser a formação das novas gerações e melhor serão os adultos que nós teremos no futuro próximo. Então, a formação infantil é uma formação extremamente importante para que nós possamos ter adultos extremamente voltados para o amor e para a fraternidade. Porque quando pensamos em educação, nós imaginamos que educar é simplesmente instruir, de tal modo que no processo educacional do Brasil, e aqui não há propriedade para lançarmos uma visão no processo educacional do mundo, mas o processo educacional do Brasil as famílias imaginam na sua grande maioria, que o processo de educar corresponde exclusivamente à escola. Então, a educação, ela é uma responsabilidade no entendimento de alguns pais, de alguns adultos. É uma responsabilidade exclusiva da escola. Fazendo uma confusão em que educar não é simplesmente instruir. Educar é um conjunto de instruções e educar é um conjunto de orientações para tornarmos criaturas um pouco mais, digamos assim, responsáveis, um pouco mais compreensivas, para que nós possamos transformar o mundo em um mundo melhor. Então, hoje se tem uma educação, do ponto de vista institucional, a educação formativa, uma educação mais horizontalizada, em que as pessoas confundem respeito com despeito, confundem que está no posicionamento horizontalizado não quer dizer que você não deva respeito aos mais velhos, aos professores e principalmente aos pais. Então, o processo educacional é um processo que envolve família, poder público e escola. Numa simbiose, numa junção, numa troca extraordinária desses valores, para que nós possamos ter uma sociedade mais qualificada para receber a mensagem de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, intitulado como Cristo Consolador, Allan Kardec traz, nesse item 5, uma instrução ditada pelo Espírito Verdade. E nessa instrução a gente recebe uma orientação do Espírito Verdade dizendo: Espírita, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo ensinamento. Então, observemos essa condução, essa orientação do Espírito Verdade para dizer, primeiramente, em primeiro ponto, está o amor, porque é necessário nós lançarmos mão desse instrumento universal, o amor. E, em segundo lugar, está a instrução, que nem sempre significa dizer que é uma educação, que é uma ida à escola, mas uma observação, mais uma introspecção daquilo que nós observamos. Porque, como diz os bons espíritos, o amor também é uma ferramenta de ensino. Eu me lembro agora de um caso acontecido, entre os milhares de casos acontecidos com Chico Xavier. Para ilustrar essa colocação do Espírito Verdade, instruí-vos como segundo ensinamento, amai-vos como primeiro ensinamento. Então Chico Xavier estava se dirigindo, ou melhor, estava no centro espírita, quando de repente um irmão desavisado
entra no centro espírita, e naquela época, a época de Chico Xavier, nós não tínhamos um sistema de, digamos, de mídias, a tecnologia que nós temos hoje. Então, para se fazer a abertura dos trabalhos, geralmente nós colocamos uma música baixa. Então, naquela época, tinha o gravador, ou seja, um objeto que gravava e também tocava, que popularmente se chamava de toca-fitas. Era um aparelho integrado. Ele gravava, reproduzia e também ele, ele servia como um instrumento, né, para sintonizar rádio. Então, era um aparelho que servia para ambientar os trabalhos no centro espírita. Então, esse irmão entrou e, percebendo que não havia muitos trabalhadores, e a escassez de trabalhadores não é digamos assim, uma ferramenta nova no centro espírita, nós sempre tivemos essa dificuldade. Um trabalhador, então ele pega o aparelho, toca fitas e leva, ou seja, subtrai, vai furtar o aparelho. Quando de repente um dos trabalhadores da casa percebe que aquele cidadão estava roubando, furtando, melhor dizendo, o aparelho. Então ele agarra o homem. Esse trabalhador era daqueles trabalhadores fortes, né? Um cidadão robusto, ele agarra o homem pelo pescoço, dá-lhe uma gravata, dá-lhe um mata-leão, e então começa a dizer as coisas para aquele homem, dizendo que ele estava roubando, faz aquele alarde, pega ladrão. Quando Chico Xavier aparece, observa aquela cena e diz: não, meu filho, eu dei o toca-fitas, né, para o nosso irmão. Isso não era verdade, ele apenas queria ilustrar aquela situação de uma maneira diferenciada. Então, o rapaz soltou e o homem levou o toca-fita. E passaram-se alguns dias, ele retorna e começou a devolver o toca-fita e começou a frequentar o centro espírita. E foi um dos mais eminentes trabalhadores daquele grupo no qual ele se integrou. Então, para ilustrarmos aí para nós a importância do amai-vos. Então, veja que a instrução veio através de Chico Xavier pelo ato extraordinário do amor. Ou seja, ele, num ato simples, ele lançou a mão de uma instrução extremamente necessária para nós, seres humanos, que é o amor que temos a expandir dentro de nós mesmos. Então, as novas gerações, ela tem esse desafio extraordinário, ou seja, de lançarmos esta instrução, de lançarmos esta compreensão para as novas, para os espíritos, melhor dizendo, que aqui estão encarnados novamente, ou seja, as novas gerações devem trazer consigo esse desafio de participar da construção de um novo mundo, que deverá se caracterizar pela visão espiritualista da vida e pela prática do Evangelho de Jesus. Então, um dos grandes desafios que nós temos no mundo atual é justamente de prepararmos as novas gerações para a visão, pela caracterização da visão da vida espiritual, ou seja, de que não somos simplesmente seres biológicos, e principalmente pela prática do Evangelho de Jesus. Quando Jesus esteve conosco, ele nos explicava que dizia ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por mim. Quando nós observamos essa afirmativa do Mestre, afirmando que ninguém chegará a Deus a não ser por Ele, nós podemos lançar uma visão, uma compreensão mais universal a respeito dessa criação, dessa afirmação. Jesus nos dizendo que ninguém conseguirá chegar a Deus a não ser pelo caminho do amor. Quando ele dizia, a não ser por mim, ele simbolizava-se ali como sendo a expressão do conhecimento da verdade. Porque ninguém conseguirá chegar a Deus senão pela espiritualização, pela alta espiritualização e pela implementação da mensagem de Jesus dentro de nós mesmos. Então, um dos grandes desafios que nós temos é justamente trabalharmos
para que as novas gerações se conscientizem da certeza de que somos seres imortais, de que estamos aqui na Terra não pela última e nem pela primeira vez, mas que estamos numa grande jornada, que cessando as forças físicas, biológicas, que mantêm o nosso corpo, nós voltaremos para o mundo espiritual. Com essa concepção, todos nós lançaremos um olhar diferente para o nosso próximo. Todos nós lançaremos um olhar diferente para as amarguras da vida, para os desafios que a vida nos apontam, minimizando o impacto natural dos crimes como o aborto, como o suicídio, como os infanticídios, como os diversos crimes que ainda está na nossa natureza grotesca. É lógico que do ponto de vista atual, odierno, nós podemos perceber que a humanidade está vivendo uma grande luta, uma grande modificação de paradigmas, de conhecimentos, de uma forma que vivíamos há 30 anos, de não ser mais a que vivemos hoje, de uma mudança, de uma transformação, que isso traz perturbações sociais. Vemos as perturbações que vivemos no momento em que grande parte de uma nova safra de espíritos encarnados e outros desencarnados lançam mão de um expediente extremamente delicado, que é a retirada de Jesus do ciclo do planeta Terra, ou seja, tirar Jesus do caminho para que nós possamos, para no entendimento deles, para que possamos ter um mundo mais de treva, ou seja, são confusões temporárias que naturalmente se extinguirão no decorrer do tempo, ou seja, essas mudanças elas trazem perturbações de ordem absolutamente temporária, de desequilíbrios que são extremamente temporários, mas que logo logo se reajustará quando nós nos encaminharmos para uma visão mais justa e superior dos valores da vida. Então, nós podemos entender que as novas gerações elas têm como missão principal realizar o progresso que trazem, que fazem, que farão com que reine na Terra a caridade, a fraternidade, a solidariedade e que assegure para os novos espíritos que aqui estão chegando um bem-estar moral e também carnal. Deus, na sua infinita bondade, nos permita ter a força necessária para receber estes ensinamentos e transformarmos-nos para que nós possamos transformar aqueles que estão ao nosso redor, através do exemplo, através da boa conduta, fazendo com que, ao encontrarmos um momento de dissidência, de guerra, nós possamos levar a paz. Ao encontrarmos alguém em prantos, possamos levar alegria, que possamos transformar o mundo em um mundo de paz, em um mundo de fraternidade. São esses os desafios das novas gerações. Transformar o mundo num mundo de felicidade, de bem-estar moral. Que Deus nos possibilite a força necessária de alcançarmos esses nossos objetivos. Que as perturbações temporárias não passem de momentos rápidos na nossa existência e que possamos vibrar para que o mundo seja hoje melhor do que ele foi ontem e para que o mundo seja amanhã bem melhor do que ele esteja sendo hoje. E que isso se reflita nas nossas ações do nosso dia a dia. Muito obrigado a todos e a todas e muita paz. E baseados nestes ensinamentos aqui extraídos de Jesus, de espíritos superiores, contido nas obras espíritas, do exemplo do nosso amigo, médio benfeitor Chico Xavier, que nós possamos receber e refletirmos em nós mesmos esses ensinamentos, transformando-nos, modificando-nos, para que nós possamos modificar o entorno
para que nós possamos modificar as criaturas que têm contato conosco, para que nós possamos ambientar o nosso planeta com pensamentos no amor, na paz e na fraternidade. Nos permita, amado Pai, dar por encerrada este momento da exposição da noite de hoje. Que assim seja.